Na cidade costeira de Harpersville, os raios do sol lançavam uma luz dourada sobre as casas de madeira envelhecida e as ruas de paralelepípedos que serpenteavam pela encosta da colina. No entanto, uma figura se destacava entre as sombras, atraindo todos os olhares. Era Isabela, uma mulher loira, de beleza deslumbrante que vivia reclusa, em uma mansão antiga e isolada no topo da colina. A mansão, com sua arquitetura imponente e janelas de vitrais misteriosos, era o epicentro dos boatos que percorriam a cidade. Os moradores sussurravam sobre a origem obscura de Isabela e sua suposta ligação com o sobrenatural. Contavam histórias de como ela era capaz de prever o futuro com uma precisão alarmante, e de como podia se comunicar com os espíritos que vagavam pela cidade. Um dia, a tranquilidade da cidade foi perturbada pela chegada de um jovem escritor chamado Edward. Ele havia viajado até a cidade em busca de inspiração para seu próximo romance, mas acabou sendo atraído pela aura de mistério que envolvia Isabela. Uma noite, durante um passeio solitário sob o luar prateado, Edward teve a coragem de se aproximar da mansão de Isabela. Seu coração batia forte, enquanto ele se aproximava da porta de entrada. À medida que o tempo passava, o romance entre Edward e Isabela florescia, intensificando-se com uma paixão avassaladora. As noites eram preenchidas com conversas profundas e olhares intensos que pareciam transcender o mundo real. Ela compartilhava histórias sobre suas visões e premonições, deixando Edward cada vez mais convencido de que ela possuía habilidades sobrenaturais. Os eventos que ela previa aconteciam com uma precisão assustadora, fazendo com que Edward acreditasse que ela era capaz de enxergar além da realidade. Suas previsões se tornaram um tópico constante de conversa, e as histórias de suas visões se espalhavam pela cidade, impressionando os moradores e aumentando ainda mais o mistério em torno dela. A tranquilidade foi quebrada quando um evento perturbador abalou a cidade. Uma série de mortes misteriosas começou a ocorrer, causando um pânico crescente entre os moradores. Os habitantes, apavorados e desesperados em busca de respostas, começaram a apontar o dedo para Isabela. Acreditavam que suas visões e premonições estavam de alguma forma ligadas a essas tragédias, transformando-a em uma figura temida e suspeita na cidade. Apaixonado por Isabela, e cada vez mais envolvido em sua vida, ele se viu no epicentro de um mistério obscuro, que ameaçava destruir a paz da cidade. Determinado a proteger Isabela e desvendar o mistério que envolvia sua relação com as tragédias, Edward embarcou em uma busca incansável pela verdade. Sua primeira parada foi a biblioteca da cidade, um lugar que já havia sido palco de suas descobertas anteriores. À medida que folheava páginas amareladas e explorava os recantos mais obscuros da história da cidade, ele descobriu uma antiga lenda local que chamou sua atenção. A lenda narrava a história de uma loira com dons sobrenaturais, que, segundo a crença popular, estava fadada a causar tragédias e infortúnios àqueles que a rodeavam. Era um mito que havia sido transmitido de geração em geração, mas que Edward agora via sob uma nova luz. Enquanto cavava mais fundo nos arquivos da biblioteca, Edward encontrou documentos antigos e registros que revelavam uma verdade chocante. As mortes recentes que haviam aterrorizado a cidade não eram obra do sobrenatural ou de Isabela, mas sim resultado de uma conspiração cuidadosamente elaborada. Um grupo de pessoas influentes e poderosas da cidade estava envolvido em uma trama cruel, usando o mito da loira com dons sobrenaturais como uma cortina de fumaça para encobrir seus próprios crimes hediondos. Estava agora diante de uma escolha difícil: revelar a conspiração e enfrentar os verdadeiros culpados, ou proteger Isabela e mantê-la a salvo do escândalo que se aproximava. Ele sabia que todos estavam prestes a conhecer a verdade, e o destino estava nas mãos do jovem e de sua busca por justiça. Armado com a revelação que abalou suas convicções, Edward decidiu que era hora de expor a conspiração que havia lançado uma sombra de medo e suspeita sobre Harpersville. Ele sabia que a verdade tinha que vir à tona, custasse o que custasse. Com uma determinação feroz, ele reuniu provas sólidas que incriminavam os verdadeiros culpados por trás das mortes misteriosas que haviam aterrorizado a cidade. Edward convocou uma reunião na praça principal de Harpersville,
onde os moradores se reuniram ansiosamente, buscando respostas para os eventos perturbadores que haviam abalado a cidade. Com a coragem que só a verdade poderia proporcionar, ele apresentou suas descobertas, revelando a conspiração elaborada que estava por trás de tudo. Os rostos dos conspiradores se contorceram em choque e medo, enquanto suas maquinações eram expostas perante todos. Testemunharam o colapso da fachada que havia sido construída em torno de Isabela, e a mulher enigmática foi finalmente vista como o que realmente era: uma mulher comum que havia sido vítima das circunstâncias e das conspirações maquiavélicas dos verdadeiros culpados. Conspiradores presos e verdade restabelecida. Finalmente tudo voltou ao normal. Os moradores puderam respirar aliviados, livres do medo e da suspeita que haviam dominado suas vidas por tanto tempo. Isabela não era mais vista com desconfiança, mas sim como uma sobrevivente de uma trama cruel. Eduardo e Isabela, libertos da sombra do mistério e do sobrenatural, decidiram construir um futuro juntos. Longe dos segredos e das conspirações de Harpersville, eles encontraram amor e redenção, um nos braços do outro, reforçando a crença de que, no final, a verdade sempre prevalece, não importa quão obscura seja a trama que a encobre. O que começou como um encontro entre o misterioso e o sobrenatural se transformou em uma história de amor, que se ergueu sobre a fundação sólida da verdade. Muito obrigado por assistir até o final. Deje o like e compartilhe. Se inscreva no canal. 3.